Olá, me chamo Diego Freire, eu sou mestrando da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e trago aqui o fragmento da minha dissertação. Este trabalho do evento é sobre apreensões do ambiente urbano pela criança, o mapa afetivo como um desvelado das interrelações sujeito e espaço livre público, a coautoria desse trabalho é do Matheus Romualdo da UFPEL e da minha professora orientadora do mestrado, a professora Verônica Lima. E nós partimos aí de uma problemática central sobre o distanciamento da criança, cada vez mais significativo nas cidades pelo mundo e que se pauta principalmente por deslocamentos cada vez mais motorizados. E isso tem impacto tanto no desenvolvimento da criança, quanto no próprio senso da cidade de responsabilidade sobre esse público, de que é importante que esse público esteja vivenciando esses espaços. E aí, tenho aqui a cidade de Quixadá, que tem uma centralidade na região, no interior do Ceará, na região central do estado, principalmente, sobretudo, e aí sobretudo com relação ao comércio da região do Sertão Central e como centro de convergência do ensino superior, com 7 campos universitários, então é considerado aí tanto pelo IBGE quanto por pesquisas acadêmicas. E no mapa eu trago principalmente a sede urbana do município, em que eu tenho um mapeamento dos deslocamentos das crianças por transporte ativo e por transporte motorizado, das crianças que participaram da pesquisa, que houve o detalhamento. Então, que recorte foi que nós fizemos? Nós preferimos, a partir da literatura, ter um recorte sobre a experiência dessas crianças no trajeto casa-escola-casa, seja, ida e volta, vamos dizer assim, e como é que essas experiências elas aconteciam. Então, nosso desenho metodológico ele se estruturou em uma entrevista estruturada com as crianças, com um tratamento da análise de conteúdo de Bardan para entender essas experiências no trajeto casa-escola-casa e pelo mapeamento afetivo para entender essas subjetividades envolvidas, inspirado aí no instrumento gerador de mapas afetivos da professora Zumira Bonfim, da Universidade Federal do Ceará, o poema dos desejos de Rengante, atribuindo aí a esse mapa mental, que é a base do mapeamento afetivo de Kevin Lynch, aspectos que não são tão abordados no mapeamento mental, que é a atribuição de significado, de qualidade, de sentimento, de metáfora, tentando aí reunir tanto aspectos cognitivos, que são muito fortes no mapeamento mental, quanto aspectos afetivos. E aí eu trago aqui o exemplo de como é que se estruturou esse mapeamento afetivo. Na lateral, a gente tem aí um exemplo de desenho trajeto casa-escola-casa feito por uma das crianças e a tentativa de identificação de como é que esses trajetos eles aconteciam tanto pelo próprio desenho quanto pela narração das crianças no momento da produção e a divisão em subgrupos de crianças que realizaram o transporte ativo e crianças que realizaram o transporte motorizado. Nós tivemos como resultado, principalmente em relação ao transporte ativo, por exemplo, que 73% dessas crianças experienciaram ao menos uma vez no mês, né, considerando que o período da coleta dos dados, 73% dessas crianças experienciaram normalmente esse trajeto de modo ativo, enquanto 50% delas experienciaram, inclusive, sem a presença direta de adultos supervisionando esses deslocamentos, o que é muito interessante notar que existe aí um nível de confiança, um nível dos pais para que essas crianças elas se desloquem na cidade. Nesse mapeamento afetivo, nós atribuímos alguns critérios para qualificar essa experiência dessas crianças em qualidades mais negativas, em qualidades mais positivas, em qualidades mistas, que seriam hora positiva, hora negativa, e aí eu trago aqui alguns exemplos. De qualidade negativa, por exemplo, nessa criança que se deslocou na cidade de modo ativo, ou seja, a pé ou de bicicleta, ela atribuiu um significado de moto, carro. Ela disse que essa experiência desses trajetos era de um trajeto zoatento, ou seja, barulhento, que tinha um aspecto sonoro aí muito que incomodava essa criança e ela até quando a gente pedia para que ela
comparasse com algo nesse trajeto, ou fazer uma metáfora, ela diz que um tiro, e aí no desenho ela remete aqui, teve tiro, onde está circulado. Já numa qualidade mais positiva, a gente tem aqui, por exemplo, qualidades dizendo que era segura, pois vai com a mãe, é calma e cheia de árvores. A metáfora matagal, que tem aí a representação de algumas árvores nesse desenho. Quando a gente vai especificamente para esse detalhamento do mapeamento afetivo, nas crianças que adotaram o transporte ativo, a gente percebe um conhecimento ambiental muito detalhado, uma percepção e vinculação, às vezes negativa e às vezes, né, positiva, inclusive mais até do que as crianças de transporte motorizado, que tinham uma percepção mais positiva da cidade. No entanto, essa criança do transporte ativo, que tinha um maior conhecimento ambiental sobre essa cidade, sobre esse trajeto, ela tinha mais também entradas, mais, digamos assim, mais aspectos, mais propriedade para analisar e para conseguir perceber os problemas que essa cidade tem, que esses trajetos tinham, por exemplo, dizer que era horrível, feio, destruído, violento, e como isso implica nessa formação dessa criança, ou então aqui no transporte motorizado, que já existe aí um pouco menos conhecimento ambiental, você percebe com um menor detalhamento. No trajeto casa-escola, ela só remeteu à vegetação, não tem quase que nenhum detalhamento, e Sennett explica muito isso, dizendo que essa experiência da velocidade, ela é uma experiência também de inebriamento dessa percepção, você não consegue lembrar com detalhes desse local. E aí eu tenho aqui dois exemplos, nesse que é do mesmo desenho, né, que desse espaço livre público, dessas ruas, como é que elas são, sendo que essa, com pouquíssimo detalhamento, era de uma área muito vegetada, com poucas construções, né, então a área pouco construída. Nesse exemplo seguinte, também de criança que adotou transporte ativo, você tem aí uma implicação de um conhecimento ambiental muito detalhado, inclusive revelando um senso de comunidade e de um conhecimento de relação interpessoal dessa criança com os vizinhos, com a vizinhança, através de que as construções elas tinham nomes, por exemplo, o Mercadinho do Eugênio, o Mercadinho da Eribanda, a Vandinha, ou então, quando você vai já para o transporte motorizado, um outro exemplo, você tem aí, também seguindo aquela ideia do inebriamento nessa experiência, basicamente nos momentos de parada, de mais baixa velocidade, por exemplo, no sinal, na lombada e próximo da sua casa, é que você tem esse detalhamento, por exemplo, aqui na casa, do mercantil, do supermercado, próximo ao sinal. Então você tem aí essa revelação dessa experiência de velocidade, como também uma pouca implicação na criança no sentido de conhecimento desse espaço, de orientação nesse espaço, com bem menos detalhamento que as crianças de transporte ativo. E aqui já esse LP, esse espaço livre público, como ele é, né, como ele está estruturado, os poucos marcos e diferenças nessa área que é basicamente residencial, e com exceção dessa outra que tem esse elemento de natureza comercial, né, de uso comercial, aqui esse supermercado, que aí chama a atenção dessa criança, né, que ela revela. E aí, como consideração final, nós temos principalmente essa diferença, né, nesse conhecimento ambiental e nessa vinculação dessa criança de transporte ativo em comparação com a criança do transporte motorizado, que ela tem muito mais, e essa postura da criança de realizar esse deslocamento de modo ativo também impacta diretamente sobre o conhecimento que ela tem desse ambiente, sobre as possibilidades de orientação que ela tem e sobre uma postura crítica dessa criança com relação a esse espaço, inclusive atribuindo sentimentos, qualidades, percepções negativas a esse espaço, muito mais do que as crianças que tinham menos conhecimento, por de repente ter essa experiência, uma experiência inebriante de velocidade. E o que a gente retira de tudo isso é que a transformação desse espaço, dessa cidade, ela passa necessariamente pelo senso de comunidade, pelo senso de pertencimento dessa criança, para que ela transforme esses espaços em lugares de fato, a partir de Fantuan. E aqui as referências, e por último a gente agradece aí a atenção de todos e todas.